Certo dia, havia um escritor que se especializou na criação de roteiros instigantes sobre diversos assuntos. Com muito trabalho e uma criatividade aparentemente sem fim, ele conseguiu publicar inúmeras peças que cativaram seus leitores. No entanto, em um determinado momento, ele se viu em uma crise criativa, incapaz de encontrar qualquer inspiração para seu próximo empreendimento de escrita. Ele contemplou diferentes tópicos, mas nenhum parecia ressoar. Vasculhou suas estantes e pesquisou na internet, mas sem sucesso. Uma sensação de pânico se insinuou, temendo ter esgotado suas ideias ou caído vítima de um bloqueio criativo. Entretanto, depois de respirar fundo, ele fez a escolha consciente de deixar isso de lado por um tempo e desviar sua atenção para outras atividades. Curiosamente, enquanto caminhava por uma floresta serena, sem qualquer intenção de evocar um assunto, ou mesmo pensar em suas aspirações de escrever, uma ideia inesperada surgiu em sua mente. Assim, ele percebeu que quando parou de se esforçar tanto, o que estava procurando surgiu sem esforço. Essa experiência revelou a importância de permitir-se um momento de pausa, mostrando que, por vezes, a inspiração aparece quando menos esperamos. O escritor experimentou um curioso paradoxo. Queria ser produtivo, mas quanto mais tentava, menos conseguia. Somente quando parou de se importar e retirou dos ombros a enorme pressão de precisar ser produtivo, conseguiu escrever novamente. Assim, esforço e empenho nem sempre resultam no que desejamos. Muitas vezes, podem até trabalhar contra nós. Mas o que está acontecendo aqui? O autor Aldous Huxley descreveu pela primeira vez a lei do efeito reverso, afirmando: quanto mais tentarmos com a vontade consciente de fazer algo, menos teremos sucesso. Esta citação final levanta uma questão intrigante. Será que, ao pararmos de tentar conscientemente ter sucesso, aumentamos nossas chances de fato, obter sucesso? Os resultados podem surgir quando deixamos de nos importar? Este vídeo explora a lei do efeito reverso, também conhecida como lei do esforço reverso. Vamos desvendar esse mistério juntos. Impressionando o sábio. Em um passado remoto na China antiga, um comerciante encontrou um sábio que, segundo ele ouvira dizer, era uma das pessoas mais sábias ainda vivas. O mercador tentou impressionar o sábio, revelando a quantia de dinheiro que havia ganho em seu último negócio. O sábio assentiu, mas não demonstrou espanto. Em seguida, o mercador o convidou para visitar sua vasta casa e ver todas as riquezas que acumulara ao longo dos anos. No entanto, o sábio ainda não estava impressionado. Em vez disso, questionou o mercador sobre o motivo de querer tanto impressioná-lo exibindo suas posses. Diante da falta de compreensão do mercador, o sábio recordou as palavras de Lao Tzu, dizendo: quem tenta ofuscar os outros apaga a sua própria luz. Aqueles que se dizem justos não podem saber o quanto estão errados. Aqueles que se gabam de suas realizações diminuem as coisas que fizeram. Essa citação final ressoa com a reflexão profunda sobre a modéstia e a autenticidade. Fomos ensinados que a realização exige esforço, mas como muitas coisas na vida, o esforço pode ser contraproducente. O paradoxo do controle mental também é um fenômeno relevante em relação ao nosso bem-estar psicológico. A lei do efeito reverso parece estar em operação, já que ao tentar controlar nossos estados mentais, muitas vezes acabamos nos prejudicando. No blog The Runaway Mind, o professor David Clarke compartilha como o excesso de esforço pode causar dificuldades na superação do sofrimento emocional. Ele questiona se já experimentamos engasgos sob pressão, como durante um concurso, exame ou entrevista de emprego, apesar de termos nos preparado intensamente. Ele destaca o paradoxo do controle mental, exemplificado por momentos em que, ao tentarmos controlar nossos pensamentos, acabamos piorando as coisas. Citando Clarke: você estragou tudo e passou por um dos momentos mais vergonhosos da sua vida. Esse paradoxo também se aplica à superação do sofrimento emocional. Tentar demais parar de pensar negativo muitas vezes resulta no oposto, aumentando nossa negatividade. Clarke aponta para pesquisas científicas que mostram a dificuldade humana em suprimir pensamentos em oposição à criação de pensamentos. Ele menciona o experimento do elefante rosa, mostrando o quão desafiador é não pensar conscientemente sobre um elefante rosa. Quando se trata de controle mental, podemos afirmar: o que você resiste, persiste.
Somente quando paramos de tentar, de nos importar com a presença do pensamento de um elefante rosa em nossas mentes, ele finalmente desaparece. A lei do efeito reverso também parece funcionar ao contrário, como mencionado na história do início deste vídeo. O fluxo de criatividade e o controle mental muitas vezes não se misturam. Embora as pessoas sejam boas em gerar pensamentos, forçar-nos a evocar uma solução, ideia ou inspiração criativa para progredir em nossos esforços criativos geralmente não funciona. E quanto mais tentamos, menos sucesso temos. A versátil artista e professora Julia Cameron expressou isso em seu livro The Artist's Way. Muitas vezes tentamos empurrar, puxar, delinear e controlar nossas ideias, em vez de deixá-las crescer organicamente. O processo criativo é um processo de entrega, não de controle. O mistério está no coração da criatividade. Isso é surpresa. Frequentemente, experimentamos nossa criatividade florescendo quando não estamos buscando ativamente por ela. Por exemplo, durante um momento relaxante no chuveiro, durante uma caminhada ou antes de dormir. Nos momentos em que deixamos de nos importar com isso, a ideia que procurávamos surge espontaneamente. Os antigos taoístas observaram que, quando estamos muito preocupados com o resultado, é provável que sabotemos nosso desempenho. A história taoísta de Zhuangzi sobre o arqueiro nervoso que atirou perfeitamente durante o treino, mas falhou durante um torneio ao competir por um prêmio, ilustra como nos preocupar demais com o resultado funciona contra nós. Quando estamos excessivamente focados no resultado, independente da tarefa, ficamos tensos. Embora sejamos capazes de realizar a tarefa, há uma sensação de urgência envolvida. Nossas mentes estão ocupadas com o futuro e podem até voltar-se para o passado, contemplando erros anteriores. Não estamos presentes. Podemos acreditar que quanto mais nos preocupamos com a tarefa e suas consequências, mais controle ganhamos e maiores são as chances de sucesso. No entanto, o oposto é verdadeiro. Quanto mais nos preocupamos, quanto mais tentamos controlar, mais provavelmente nos sabotamos. Nosso desempenho será prejudicado. Aqui é onde a lei do efeito reverso se concretiza novamente. Quanto mais nos preocupamos em alcançar o sucesso, mais ele nos escapa. Quando nos preocupamos excessivamente com o resultado, provavelmente nos esforçaremos de maneiras que acabarão obstruindo nosso progresso. Os antigos taoístas compreendiam como as pessoas poderiam se colocar em seu próprio caminho ao se esforçarem para alcançar algo. Em vez de lutar, eles propuseram Wu Wei, ou ação sem esforço. O atleta Christopher Berglund explica em um artigo na Psychology Today como o estado de desempenho ideal, também conhecido como a zona, surge paradoxalmente quando não nos esforçamos para isso. Citando Berglund, pode parecer contraintuitivo, mas uma mentalidade de não esforço, também conhecida como Wu Wei, aumenta as chances de um atleta entrar na zona, realizando sem esforço e vencendo. O paradoxo do Wu Wei é que se esforçar menos, não se esforçar mais para vencer a todo custo, costuma gerar mais sucesso. Ao examinar o estado mental de ação sem esforço, ou estar na zona, descobrimos que esse estado de ser, ou estado de fazer, nesse caso, é caracterizado por uma falta de pensamentos discursivos sobre o passado e o futuro. Embora Wu Wei possa levar a algo que chamamos de resultados, esses resultados não são o foco. Os resultados desejados podem estar no fundo de nossas mentes, mas nossa atenção está imersa na tarefa que temos em mãos. A tarefa até deixa de ser uma tarefa, como se o pianista se tornasse a peça musical, o escritor se tornasse o romance e o jogador de futebol se tornasse o jogo. Quando não há preocupação com as realizações futuras ou ruminação sobre os fracassos do passado, o desempenho da pessoa não será perturbado por esses pensamentos, que, ao que parece, o aprimoram. Assim, poderíamos dizer que uma vez que paramos de nos importar, os resultados vêm, pois desaparecem os obstáculos mentais e físicos que colocamos para nós mesmos como consequência de nos importarmos com o resultado. Eles não obstruem a ação pura e responsiva no presente, ou seja, a ação que interage sem esforço com as circunstâncias presentes. Por exemplo, ao dirigir um carro, devemos ser sensíveis ao nosso ambiente. Tudo o que acontece no ambiente é inédito e pertence exclusivamente àquele momento específico. Existem padrões e generalizações, é claro, mas quando olhamos para os detalhes, o que está acontecendo em uma determinada rodovia,
Os carros presentes, as pessoas nesses carros, o que essas pessoas fazem e pensam, e como reagem. É uma questão única, uma sinfonia sem precedentes que não podemos prever cognitivamente. Só podemos contar com nossa capacidade de condução e capacidade de responder bem a tudo o que acontece. No entanto, nossas mentes tendem a tentar controlar o futuro criando previsões detalhadas e repetindo constantemente essas fantasias e nossas respostas a elas. Quando chega o momento para o qual nos preparamos, descobrimos que nossos projetos detalhados se tornaram inúteis. Além disso, todos esses pensamentos e preparações mentais nos impedem de responder ao que realmente está acontecendo. No entanto, se deixarmos de lado esse firewall de pensamentos, criamos espaço para deixar o ambiente entrar, para que possamos responder ao que acontece em vez do que pensamos que aconteceria. O filósofo Dr. Wei-Lian Chong enfatiza a importância da abertura em relação ao Wu Wei, dizendo: não importa se é sobre política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade. O que Zhuangzi chama de Wu Wei é essa forma de ação receptiva e responsiva definitiva, de uma abertura cristalina em si mesmo, com a respiração do cosmos. Em resumo, quer olhemos para o paradoxo do controle mental ou para a ideia taoísta de Wu Wei, esses conceitos mostram como nossos próprios pensamentos podem atrapalhar nosso caminho. Quanto mais nos preocupamos com algo, mais tendemos a nos preocupar e ruminar sobre isso, e mais esses pensamentos obstruem a capacidade de agir de maneiras que eventualmente levam ao sucesso, correspondendo à lei do efeito reverso. Ao deixar de se preocupar com o resultado, é mais provável que obtenhamos o resultado que desejamos. Os resultados não vêm pensando repetidamente neles ou desejando-os ferozmente. Eles vêm através de ações. E quanto mais nos deixamos levar pelos resultados almejados, menos tendemos a agir de maneira que contribua para alcançá-los. Preocupar-se demais com os resultados faz tremer o arqueiro da história de Zhuangzi. Faz com que um jogador de futebol perca um pênalti e impede um escritor de escrever. Obrigado por assistir.